Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 25 de junho de 2018. Confira os destaques desta edição do Espaço PUC. Qualidade de vida do idoso institucionalizado é tema de seminário da PUC Minas. No quadro Por Dentro da PUC, conheça o trabalho desenvolvido na Clínica de Psicologia. E você já ouviu falar sobre constelação familiar? Esse é o tema de nossa entrevista no estúdio. Começa agora o Espaço PUC. Olá! Todo mundo precisa de terapia. Essa máxima pode parecer um clichê, mas define bem a necessidade que o ser humano tem de se autoconhecer, de compreender melhor o que acontece consigo e com o mundo ao redor. Pois é, nesse ponto o trabalho do psicólogo é fundamental. Aqui na Clínica de Psicologia da PUC Minas, até a comunidade externa é atendida por alunos que colocam em prática tudo o que é visto em sala de aula. O objetivo do acompanhamento terapêutico é conhecer melhor nossa própria essência, enxergando os problemas e vivências através de outra perspectiva. E qualquer pessoa pode ser atendida na Clínica de Psicologia da PUC Minas. Aqui na clínica existem outras 20 salas exatamente como essa aqui, em que os alunos de psicologia atendem a comunidade e alunos de outros cursos da universidade. Fundada em 1990, a clínica oferece diversos tipos de atendimentos, como terapia psicomotora, orientação vocacional, psicologia hospitalar e, inclusive, psicoterapia de crianças. Nessa sala, por exemplo, há um espelho que auxilia no tratamento da forma como a criança enxerga e aceita a própria aparência. Aqui, nessa sala um pouco maior, é onde acontece o atendimento em grupo, como quando famílias são atendidas juntas, e também acontecem as supervisões. E tem uma outra atividade muito legal, que é quando um grupo de alunos observa por essa janela um atendimento simulado. Além disso, eles conseguem escutar o que os pacientes estão falando por causa desse microfone. Orientados por professores, alunos do 6º período do curso de psicologia já podem atender os pacientes. A nossa escuta ela é baseada em um segmento, né, que nós estudamos, né, na sala de aula, mas acaba que a escolha ela vai muito de caso a caso, né? Não é um único caso em si, assim, que vai ser uma abordagem ou outra abordagem. Acho que depende muito de cada caso. Ela é um espaço, ela permite que a gente atue como profissional mesmo, né? Não é apenas uma extensão da sala de aula, mas assim, ela trata os estagiários como funcionários, né? Não como funcionário em si, mas a nossa posição, a nossa postura, a forma como a gente, né, atua é bem voltada para isso, né? Para a própria formação mesmo, assim, como psicólogo. Acredito que esse é o espaço que a gente tem preparatório para o mercado de trabalho. Para os pacientes e familiares, a melhora com o atendimento é nítida. A avó de Ana Luísa, de 12 anos, acredita que a neta está em boas mãos. É muito bem atendida, as meninas são ótimas, parece que é até da família, sabe? A PUC aqui para mim, eu gosto muito daqui, de todos, só tenho falar o bem. E a Ana concorda. A psicóloga, ela atende bem a gente, ela fala bem e é muito bom porque a gente se sente aliviada depois das consultas, sabe? A gente, tipo assim, a gente tá com uma coisa que a gente não quer contar pra qualquer pessoa, a gente conta pra psicóloga, isso é muito bom. Falta de comunicação é uma coisa muito chata e, assim, a comunicação, assim, quando a gente comunica bem com as pessoas é uma coisa muito boa que acontece. O recado da Ana Luísa não deixa dúvidas. Comunicação é muito importante. É muito importante. E ao longo dos últimos anos, segundo dados do IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros tem aumentado consideravelmente. Pois é, nesse contexto se torna um desafio para as famílias ter tempo de acompanhar idosos e oferecer a qualidade de vida que eles merecem. Por isso, as instituições de longa permanência têm sido cada vez mais procuradas. O processo de mudar de casa e de rotina nem sempre é fácil. Então, pesquisas que avaliam a qualidade de vida do idoso e aspectos oferecidos nessas instituições têm obtido sucesso. Vamos conferir mais detalhes sobre o assunto na reportagem
reportagem de Anne Guimarães e Lucas Rocha. O número de pessoas com mais de 60 anos cresce no Brasil e chega a 30 milhões de idosos em 2017. A estimativa feita pelo IBGE é de que a cada 5 anos esse público aumente em quase 5 milhões. Acredita-se que até o ano de 2030, o índice de idosos supere o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. E qual será o destino dessas pessoas que exigem o cuidado redobrado? Durante muito tempo só cabia à família o cuidado, só que hoje a família mudou muito. A mulher trabalha fora, a gente tem menos filhos, os casamentos são mais frágeis. Então o cuidado às pessoas mais velhas vai se tornando mais delicado. E aí foram surgindo equipamentos para apoiar esse cuidado, centros-dia, casas-lares e inclusive as instituições de longa permanência, que são instituições para uma moradia mais definitiva da pessoa idosa. E as nossas cidades não se prepararam para o envelhecimento. Hoje, Belo Horizonte tem mais de 14% de idosos na sua população geral e isso demanda uma mudança na nossa própria cultura, inclusive a criação de uma cultura de cuidado. Uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC Minas avaliou 120 instituições, estudando os aspectos da saúde que se relacionam à qualidade de vida de idosos institucionalizados. A gente identificou a importância de empoderar o idoso, para que ele não seja passivo dentro da sua própria casa, porque são assim que essas instituições são vistas, como a casa do idoso. Então ela precisa permitir, todo mundo que está lá dentro tem que contribuir para que esse idoso possa ter poder de escolha lá dentro, de participar, de ser ouvido, dentro do mínimo. É claro que a gente entende que tem uma rotina, tem uma série de normas que precisam ser cumpridas, mas que com pequenas atitudes é possível que a gente dê voz, dê oportunidade para que ele seja ouvido, para que ele possa se manifestar. A pesquisa aborda ainda a desmistificação de preconceitos em volta do tema institucionalização. Nosso pressuposto era de que as instituições elas ofertavam os cuidados essenciais para a vida e quando a gente pegou os nossos resultados, nós vimos que grande parte dessas instituições elas ofertam além do essencial, elas têm tentado ofertar diferentes atividades para a promoção da saúde e qualidade de vida desses idosos dentro das instituições. Então esse foi o nosso maior resultado, ver que essas instituições também estão buscando melhorar esse cuidado, melhorar o que elas ofertam e trazer essa promoção de saúde e qualidade de vida para os idosos. Muito de preconceito e um tanto de hipocrisia também, porque assim, embora a sociedade brasileira recrimine a pessoa que coloca um idoso numa instituição, ela é muito pouco solidária na hora do cuidado. Então assim, se você não quer colocar o meu pai na instituição, como que você vai me ajudar a cuidar? Então nós como sociedade temos que criar essas possibilidades, O Estado brasileiro é muito omisso nesse sentido também. Então por isso é importante a gente conseguir conquistar e quebrar preconceitos, porque é um preconceito muito falso, na verdade, porque tem muito velho abandonado sendo cuidado pela família. Então a família por si não é garantia de cuidado. Cuidado acima de tudo, né, Raíssa? Pois é, Tomás. Está acontecendo no Festival de Quadrinhos a exposição Inarredáveis, Mulheres Quadrinistas. A Anne Guimarães está na nossa redação e tem mais informações pra gente. Oi, Anne, boa tarde. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Raíssa. E é isso mesmo, viu, gente? Inarredáveis Mulheres Quadrinistas está em cartaz até o dia 29 de julho na Casa Fiat de Cultura, que fica lá na Praça da Liberdade. E os temas da exposição são variados. Vai desde o cotidiano, o movimento feminista e também seres fantásticos. E se você ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais da exposição, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e procurar PUC TV Minas e lá no Espaço Cult, porque a gente conversou com as artistas e também a gente mostra um pouquinho do que está rolando nessa exposição. E acho que a informação é isso. E o melhor de tudo, gente, que eu tava quase esquecendo, a entrada é gratuita, tá? Então é isso e agora você vai conferir os destaques da nossa agenda. Roda aí. Acontece de amanhã, a quinta-feira, 26 a 28 de junho, o minicurso Protagonismo Judicial e Crise Política no Brasil Atual, dentro da disciplina Seminário de Conexão do curso de Ciências Sociais. O evento vai ser realizado das 9 da manhã ao meio-dia, na sala multimeios do prédio 47, no campus Coração Eucarístico.
A atividade vai ser ministrada pela professora Marjorie Correia Marona, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. As inscrições para os estudantes que não estão matriculados na disciplina devem ser feitas pelo e-mail pucminas.cienciassociais@gmail.com. O workshop Lean Inception, workshop colaborativo que usa técnicas de Design Thinking como abordagem de Lean em Startup, acontece hoje e sexta-feira, dias 25 e 29 de junho, na unidade Praça da Liberdade. O evento vai ser realizado das 1 da tarde às 6 da noite e o convidado vai ser o engenheiro de software Alain Porto Alvarenga. As inscrições estão abertas, sendo 15 vagas para estudantes da PUC Minas e 15 para o público externo e devem ser feitas pelo site simpla.com.br. E você sabe o que é constelação familiar? No próximo bloco nós vamos falar sobre este assunto com a psicóloga Amanda Viana. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Um método psicoterapêutico e inovador que ajuda as pessoas a resolverem conflitos na família. Estamos falando da constelação familiar. Esse processo utiliza técnicas que levam as pessoas a compreenderem em um nível mais amplo comportamentos e emoções que muitas vezes estão diretamente relacionados aos antepassados. A luta pela guarda de um filho, um processo de divórcio ou a disputa por bens são situações que muitas vezes precisam ser resolvidas na justiça e nem sempre de maneira amigável. Mas atualmente, a constelação familiar vem sendo utilizada em muitos tribunais no Brasil para ajudar a solucionar essas questões. Um método psicoterapêutico que estuda padrões de comportamento de grupos familiares através das gerações. Quando a gente percebe que as pessoas estão com alguma dificuldade que está vinculada à origem delas, algum comportamento repetitivo que tem muito a ver com a origem delas, a gente convida elas a participarem de uma sessão de constelação. A gente fala um pouco sobre a constelação, a gente entrega para elas este papel que a gente escreveu. Aqui, qualquer pessoa que ler, que não conhece a constelação, vai ter uma noção do que se trata para que elas possam ter a liberdade e a segurança para aceitar ou não. Tribunais em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal vêm utilizando essa técnica para ajudar a resolver problemas entre familiares. E aqui no Fórum de Conciliação, Mediação e Cidadania existe um projeto piloto em constelação familiar e atualmente cerca de 5 casos já foram encaminhados. As pessoas gostaram, trouxeram bons comentários a respeito e elas tiveram a oportunidade de refletir, de pensar e de entender melhor o posicionamento delas naquele conflito. No caso de Marisa, a constelação foi algo libertador no processo de separação do ex-marido. Depois de 37 anos de casado, meu marido chega para mim e fala que não gosta mais de mim. E eu fiquei meio perdida, eu não sabia como que eu ia continuar minha vida, que sempre tinha sido dedicada à família, que eu casei muito nova. E eu era muito mãezona, uma esposa muito dedicada, professora e tudo. E aí naquele momento eu fiquei meio perdida, eu não sabia, meio não, totalmente perdida. No início, Marisa fez a constelação individual. Nesse caso, o processo é realizado com bonecos que representam familiares da pessoa. Parece brincadeira de criança, mas funciona. Quando ela colocou os bonequinhos, eu falei para ela, eu não vou mexer com isso aí não, achei ridículo. Achei que esse bonequinho bobo, bonequinho colorido, o que tem a ver isso com eu aqui, meu mundo acabando, você veio me mostrar bonequinho, né? E aí ela falou, não, vamos fazer. E ela começou o processo. Eu saí de lá outra pessoa. Eu já saí de lá leve. Parece que tinha tirado de dentro de mim uma nuvem negra. Eu consigo ver isso, eu conseguia ver isso. Fiquei leve,
sabe? Parece que eu nasci de novo. Atualmente, Marisa é divorciada e tem uma boa relação com o ex-marido, algo impensável antes do processo da constelação. Ela vai desatando os nós da gente e, consequentemente, isso vai refletindo nas pessoas envolvidas. Eu só consigo explicar a constelação como mágico, porque assim, você não entende muito bem como que acontece, porque a gente não compreende, mas o nó desata e você caminha, flui, sabe? Vamos continuar fluindo aqui sobre esse assunto para conversar mais. Converso com a Amanda Viana Marques, ela é psicóloga de família e casal e consteladora, né, Amanda? Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio, muito obrigado pela presença. Uma curiosidade que a Marisa, que estava falando agora ali na reportagem, é sua paciente, né? Exatamente. Lá. Então, Amanda, o que vem a ser a constelação familiar? Então, primeiramente, boa tarde, boa né? tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu também sou filha da PUC. Verdade, isso é bom. Né? Vocês hoje mostraram a clínica onde eu me formei. Uma coincidência, né? Uma coincidência linda, estou muito feliz. É prova de que a PUC realmente forma bons profissionais, tá vendo? Exatamente. E a Marisa, né, que também é minha cliente, foi minha cliente nas constelações, no processo terapêutico dela. E a Marisa realmente, né, ela foi essa pessoa que foi buscar a terapia. E a gente apresentou a constelação para ela e quando eu comecei a explicar, ela ficou sem entender muito bem, que é o que normalmente acontece, né? Verdade. Porque é um método em que a gente vai olhar para o que está acontecendo de uma maneira mais ampla. A gente às vezes fala assim, eu tô com um problema com uma pessoa, né? Às vezes aquele problema não é com a pessoa, é um comportamento, como a outra pessoa também falou, né, do sistema judiciário, que vai se repetindo na família. Às vezes uma desavença de família, às vezes um preconceito, às vezes uma dificuldade financeira que vem perpassando de geração para geração. E quando a gente vai percebendo e vai fazendo com que as pessoas olhem para isso de uma maneira mais benevolente e através do que o Hellinger ensinou pra gente, que são as ordens do amor. O Hellinger foi quem compilou, né, a terapia da constelação através de vários estudos. Ele era um teólogo, ele era, né, fazendo formação para ser padre e teve uma experiência com uma tribo africana. E nessa tribo ele percebeu como que eles faziam essa ligação com os antepassados e o presente. Entendi. E aí, ao estudar, ele foi percebendo como que isso atuava, que são 3 ordens. Posso te explicar um pouquinho? São as ordens do amor, que ele fala que existe a hierarquia, todas as pessoas precisam ter o seu lugar diretamente na sua posição. Então, os pais vêm antes dos filhos, posteriormente os filhos. Os avós vieram antes dos pais e dos filhos. E cada um tem que estar no seu lugar. Muitas vezes o filho vira pai do pai, muitas vezes, né? Invertem os papéis. Trocam, exatamente. E aí, quando que a gente percebe isso? Quando está sintomatizando algo na vida daquela pessoa. Um relacionamento que não vai bem, ou a prosperidade. Chega um momento que não dá muito certo, né? Essas trocas, enfim. Exatamente. Ele vai ficando sobrecarregado, a vida dele não vai fluindo. Essa é a primeira ordem. A segunda ordem é o equilíbrio entre o dar e receber. Toda relação a gente dá um pouquinho porque a gente gosta e o outro dá um pouquinho mais. E assim a relação vai crescendo de uma forma saudável. Quando a gente percebe que está havendo um desequilíbrio, alguém está dando mais, vai ocorrendo uma ruptura. E chega uma hora do desequilíbrio, por exemplo, num casamento, que muitas vezes acontece isso. Alguém que dá, o outro só recebe. Chega uma hora que não tem jeito de equilibrar isso mais. E a terceira ordem é a ordem do pertencimento. Todas as pessoas na família têm que pertencer. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa morre e não se fala mais naquilo. Aquilo vira um segredo para a família. Então, aquela pessoa não tem o lugar dela de honra dentro da família. Entendi. Pessoas que perdem bebês prematuramente, até abortos, né? A gente percebe que toda família tem que ter o número certinho de filhos para que cada um possa ocupar o seu lugar e fluir na vida. Amanda, mas esse tipo de terapia funciona em grupo, por exemplo, um casal que tem algum tipo de problema. Pode procurar a constelação ou não? É só a pessoa no individual? Pode. Como que é feito isso, assim? Então, às vezes chega o casal, às vezes chega uma mãe. As mães, por exemplo, podem constelar pelos filhos. Que né? bacana isso, né? Então, muitas vezes o filho é resistente a qualquer processo terapêutico, mas aí, né? a mãe constela pelo filho, então ela vai, o filho não vai. Não, aí ela traz a demanda e a gente, ao fazer o movimento, a gente escolhe pessoas que vão representar aquela situação que ela leva pra gente.
Mas como que, por exemplo, se o problema é com o filho, como que resolve, por exemplo, no caso, o problema que está no filho? Exatamente. Quando a gente mostra o sistema familiar, que é assim, a gente escolhe pessoas para entrarem nesse campo familiar. A gente acredita que o campo familiar, ele é um inconsciente familiar. Então, o Freud fala que a gente veio do inconsciente, a nossa formação do inconsciente vem da nossa relação primária com o pai e com a mãe. Essa é a psicologia, né, tradicional. Depois o Jung veio e falou que existe um inconsciente coletivo, que todos nós em algum momento passamos pela mesma situação. E quando a gente trabalha a constelação familiar, a gente trabalha o inconsciente familiar, que o que há na mãe, com certeza foi para o filho. Então a mãe mostra ali o que da família dela, né, tá atuando naquela criança, ou naquele adolescente, ou mesmo adulto. E quando o filho é adotivo, ou quando a pessoa que tem algum problema com a família, ela é uma pessoa que foi adotada por uma família? Então, nos casos de adoção, a gente precisa trabalhar a questão da relação da família biológica com a família que adotou. Né? É muito importante que a família que adotou possa liberar essa criança para amar os pais biológicos, porque só assim ela pode ser completa. Na constelação a gente acredita que a gente é 50% a mãe e 50% o pai. E se nós não tivermos direito a aparecer ou amá-los, a gente nunca vai estar completo. Sim. E Amanda, tem muitos casos, né, Tomás, muitas famílias em que os avós fazem o papel dos pais. Isso traz algum desequilíbrio ou também pode funcionar como o papel do pai? O que acontece? A gente tem que entender que o avô, ele pode estar no lugar de cuidador, mas ele não pode tomar essa criança para si. Porque quando ela toma essa criança para si, ela tira um pedaço dessa criança que é a origem, que é o pai e a mãe. Né? A gente só pode estar completo se a gente ama o nosso pai e a nossa mãe dentro da gente. Amanda, nosso tempo já está acabando, mas eu quero falar sobre duas coisas. A constelação é um método científico, não tem nada a ver com religiosidade. Nada. Muitas pessoas têm esse preconceito, né? Hoje até a física quântica explica que é um campo morfogenético. A gente olha para ele e ele se plasma, né? Ele acontece, né? E é indicado para quais tipos de situação, problema? Qualquer um? Hoje, qualquer um. Financeiro, amoroso, casamento, filhos, até doenças. A gente vê que as pessoas passam a lidar com as doenças de maneira mais leve e às vezes chegam até a cura de certos tipos de doença também, por esse novo olhar para esse contexto, né? Nós falamos aqui agora há pouco sobre ser um método científico, né? É como o profissional que atua com a constelação. Quem que é esse profissional? No seu caso, você é psicóloga, né? Eu tive a formação de psicologia aqui, fiz pós-graduação em terapia de família aqui também. Mas para ser constelador, hoje a pessoa só precisa fazer a formação. Existem várias escolas hoje de formação e normalmente dura-se entre 1 ano a 2 anos de trabalho. Quem vai ser constelador tem que se constelar, faz todo o processo de estudo, né? Então tem que fazer também um processo. Tem que fazer, todo mundo deveria, como vocês começaram falando no programa hoje, né, gente, fazer terapia, né? E a constelação nada mais é do que um método, né? Existem vários métodos, a constelação é mais um e a gente que trabalha ama, né? Então quem conhece pode falar mais um pouquinho, né? Eu acho que eu vou procurar para eu poder fazer. Vocês estão convidados. Amanda, vamos fazer um merchan aqui rapidinho. Quem quiser procurar por você para poder, né, ser atendido, como que faz? A gente tem hoje o Núcleo de Terapias Holísticas e Sistêmicas, que é o nosso núcleo ali no Santo Antônio. A gente atende e quem quiser falar com a gente, fala no 98769-1950. Vamos repetir? 98769-1950. E a gente faz o atendimento de psicoterapia, a gente faz o atendimento da constelação individual e a gente trabalha os grupos, né? Lá também a gente tem outros tipos de terapias mais holísticas, mas temos, né? Estamos lá para quem quiser e precisar. Amanda, muito obrigado por vir aqui falar, muito interessante, viu? Obrigada pelo convite, viu, gente? Tchau. E vamos aproveitar que o semestre está acabando e conferir as principais oportunidades de estágio que estão rolando por aí? Quem sabe você não acha aquela vaga perfeita na sua área. Quem vai trazer informações para a gente é o Thales Ribeiro, do Núcleo Web, que está na nossa redação. Oi, Thales, boa tarde. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Raíssa. E boa tarde a todos que estão nos assistindo. A Emater Minas divulgou a abertura de 97 vagas de estágio para os níveis médio, técnico e superior. São 11 áreas de atuação que vão desde assessoria jurídica à produção audiovisual. As inscrições vão até o dia 10 de agosto e devem ser feitas pelo site novaconcursos.com.br. As inscrições, a taxa de inscrição, é de R$ 60 para o nível médio e técnico, no caso, e R$ 90 para os níveis superiores, e a prova acontece no dia 23 de setembro. Outras vagas são oferecidas pelo portal Super Estágios para as áreas de Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Nutrição.
Essas vagas estão disponíveis para estudantes a partir do 4º período e para participar é preciso se inscrever no site superestagios.com.br. E para os estudantes da PUC Minas, o portal SGE oferece vagas exclusivas atualizadas diariamente. E os destaques dessa semana são para as áreas de administração, desenvolvimento de sistemas e psicologia. Mais informações sobre essas e outras vagas de estágio você encontra na página da PUC TV Minas pelo Facebook. De volta aos estúdios. Ok, Thales, muito obrigada. Psicologia com vaga aberta. Hoje a Psicologia está mandando aqui no programa. Psicologia no programa. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. Amanhã nós estaremos de volta pela PUC TV Minas e também pela TV Horizonte. Pois é, enquanto isso, nos acompanhem pelas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram com o usuário @PUC TV Minas. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.